Fala pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal de TI a Investidor. E como vocês já viram no título do vídeo, hoje eu quero falar com vocês sobre fundos imobiliários. Eu já quero te dizer que esse vídeo não vai ser nem um vídeo rapidinho de 5 minutos, tá? A ideia desse vídeo é explicar para você tudo sobre fundos imobiliários, para quem nunca investiu, para quem já investe, que ainda tem alguma dúvida, e para quem quer entender se faz sentido investir em fundo imobiliário no ano de 2026. Eu já quero lembrar a você que isso aqui não é uma recomendação de investimento, tá? Eu quero trazer para vocês como eu entendo os fundos imobiliários hoje, estudando e investindo, né? Porque eu estou estudando os fundos imobiliários, vários fundos diferentes e, consequentemente, já investindo aqui em alguns fundos. Então, se você quer entender de verdade como um fundo imobiliário funciona, fica aqui comigo até o final desse vídeo. Então, vamos lá, gente. Primeira coisa que a gente vai fazer é começar pelo básico, tá? Sem nenhum termo complicado. Primeiro é entender o que é um fundo imobiliário. Então, quando a gente fala sobre fundo, seja fundo de investimento, seja fundo imobiliário ou fundo de ações, né? É um grupo de pessoas que colocam, várias pessoas juntas colocam ali o dinheiro para investir em imóveis, né? Ou ativos do mercado imobiliário. Então, em vez de eu comprar um apartamento sozinho, né? Eu vou comprar vários imóveis, ou até mesmo você, ao invés de você comprar um apartamento sozinho, ou uma casa sozinha, você vai juntar ali com várias pessoas e comprar diversos imóveis, certo? E aí esses imóveis, eles podem ser de diversos tipos. Nós temos imóveis hoje de shopping, nós temos fundos imobiliários de galpão logístico, que é o que está mais em alta, né, recentemente, com tanta compra online. Nós temos fundos imobiliários de galpão logístico, nós temos também ali fundos imobiliários de hospitais, de residências, de prédios comerciais, ou esses fundos, eles podem ser de papéis, né? Então, no papel, ele vai pegar ali títulos de fundos imobiliários. Mas eu não quero que no momento você não se preocupe com isso, porque já vou falar entre diferença de fundo de tijolo e fundo de papel. E aí, o que acontece? Então, quando você investe em um fundo desse, todo mês, parte do que esses imóveis, seja imóveis ou papéis, é distribuído ali para as pessoas que fazem parte daquele fundo de investimento. É como se tivesse ali, é a mesma coisa de você comprar uma casa, alugar essa casa para alguém e todo mês você receber ali um aluguel daquelas pessoas. É muito parecido, tá, gente? Só que você vai ver que no fundo imobiliário eu tenho muito menos trabalho e muito menos canseira do que eu teria comprando uma casa e alugando uma casa. E vamos lá. Outro ponto importante é entender por que o fundo imobiliário existe, né? Então, primeira coisa, o fundo imobiliário ele existe para facilitar o acesso ao mercado imobiliário. Então, imagina só, você não tem hoje 500 mil para comprar uma casa, mas talvez você tenha 20, 30 reais, até 100 reais para comprar uma cota de um fundo imobiliário, certo? Mas você também pode não ter dinheiro ali, 1, 2, 3, 5 milhões ou até mais, né, para comprar um shopping. Mas com os fundos imobiliários, você consegue ser dono de um shopping comprando ali pequenas cotas, né? Então, ou seja, nem todo mundo vai ter dinheiro para poder comprar um imóvel inteiro. E mesmo que tem, né? Mesmo que às vezes você tenha ali dinheiro para comprar um imóvel inteiro, mas você não quer lidar com inquilino, né? Com reforma, com imposto, com ficar com a casa vazia, né? Então, o fundo imobiliário, ele te dá essa vantagem porque ele vai terceirizar tudo isso que você tem, né? Então a gestão ela vai ficar ali com um profissional que vai ficar responsável por gerir esse fundo e você vai ficar realmente ali com parte do investimento que aquele fundo imobiliário ele vai acabar gerando. E aí nós vamos lá falar das formas de ganhar dinheiro com esse fundo imobiliário. Então a primeira forma de ganhar dinheiro com o fundo imobiliário é trazendo a renda mensal que ele entrega para você. Então todo mês, um fundo imobiliário, seja ali de shoppings, né, ele tem a sala de aluguel do shopping, as pessoas pagam um aluguel para esse fundo, né, para essa empresa que toma conta desse fundo. E aí o que acontece? Todo esse lucro que recebe, pagando todos os custos, o lucro que recebe, ele distribui em dividendos. Então você vai receber parte desse aluguel que você
desse imóvel que você tem, você vai receber ali parte desse aluguel. Segunda forma que tem ali de ganhar com fundo imobiliário é a valorização da cota. Então, ou seja, hoje você compra um imóvel, né, em um lote onde não tem nenhuma casa ainda, você comprou uma casa, essa casa você vai comprar ela por 100 mil. Daqui 10 anos, essa casa ela vai valer ali 200, 300, até 500 mil, né? Então, a segunda forma de ganho com fundo imobiliário também é com a valorização, né? Se o imóvel ele valoriza, se o fundo melhora, né, e aí já eu te falo a vantagem disso, porque o fundo imobiliário ele não tem só um imóvel, ele tem vários imóveis. Então, se esses vários imóveis, ou que seja um imóvel só, ele se valoriza, né? Consequentemente, o preço da cota sobe. Então, se você comprou uma cota a R$9, daqui 10, 15 anos, essa cota pode estar valendo R$20. Então, você vai ganhar também ali um valor com a valorização da cota, certo? Mas é muito importante entender, gente, principalmente nesse ponto, que o fundo imobiliário não é porque ele vai ter uma valorização que você comprou ele para compra, você tem que ficar comprando e vendendo toda hora, tá? Principalmente a gente que pensa ali em renda a longo prazo, em aposentadoria. Então, é comprar e ficar ali recebendo os dividendos, e você só vai vender se realmente esse fundo imobiliário que você escolheu perdeu ali os fundamentos que você tinha escolhido lá quando você escolheu. Beleza? Então, entendido isso até aqui, vamos falar das diferenças de fundos imobiliários, tipos de fundo imobiliário que a gente tem, certo? E aí nós temos 4 tipos de fundos imobiliários, que é o fundo de tijolo, fundo de papel, fundos híbridos e os fundos de fundos, certo? Então vamos lá, explicando cada um deles, começando primeiro pelo fundo de tijolo. Então, o fundo de tijolo, ele é um fundo que investe em imóveis físicos, né? Como eu já disse, nós temos ali hospitais, shoppings, galpões logísticos, né? Nós temos diversos tipos de fundos de tijolos, diversas categorias que investem especificamente, né, em imóveis fixos. Qual é o principal risco desse fundo imobiliário? Então, o principal risco que eu tenho aqui é a vacância, né? Então, principalmente se a gente pensa num fundo de shopping. Então, nós tivemos a pandemia no ano de 2029 e muitas pessoas pararam de ir para o shopping, né? Foi criado ali o lockdown, então muitas pessoas não podiam ir no shopping. Consequentemente, o que aconteceu? As lojas fecharam. Se as lojas fecharam, elas não pagaram, né? Então a gente teve um risco que foi o risco da inadimplência. Só que eu tenho dentro do shopping também ali diversas salas. Imagina que eu tenho ali diversas salas dessas sem alugar. Então eu tenho um outro risco que é a vacância. Então, 2 riscos fundamentais no fundo de tijolo é a vacância e a inadimplência. E também, consequentemente, como o caso da pandemia, nós temos o ciclo econômico, né? Então, se eu não estou no ciclo econômico muito bom, consequentemente, eu vou ter um risco ali com esses imóveis, tá? Mas não se preocupa, porque depois a gente vai falar sobre isso, vai falar como escolher, como ver as melhores opções, tá? Mas, em compensação, além desse risco todo que você tem, em compensação, você tem a renda, né, ligada ali ao aluguel real. Então, você vai ganhar de acordo com o aluguel que você tem, sem ter que se preocupar com nada disso. Então, esse é o primeiro, que é o fundo de tijolo. Depois, nós vamos para os fundos de papel. Já os fundos de papel, ele não investe em um imóvel fixo, né? O fundo de papel, ele busca investir ali em títulos, tá? Então, eles funcionam muito parecido com a renda fixa, certo? Ele compra ali uma dívida de alguém, né? E aí depois a gente vai falar sobre fundos de papel mais especificamente, bem mais detalhado, tá? Mas o que eu quero que você entenda é que o fundo de papel ele é como se fosse uma renda fixa. Então eu compro ali uma dívida de alguém e essa dívida eu vou receber ali, né, as parcelas dessa dívida mês a mês. E aí, consequentemente, essa dívida ela cai todo mês. De certa forma, isso acaba sendo ali, né, bem previsível, muito parecido com a renda fixa, mas também depende de juros, também depende de inflação. Eu também tenho um risco da inadimplência, né, de alguém não pagar essa dívida. Então, esse é o fundo de papel. Terceiro item que nós temos são os fundos híbridos. E o que é o fundo híbrido, tá? O fundo híbrido, então, ele vai juntar o quê? O fundo de tijolo e o fundo de papel. Eu posso ter ali 2 fundos dentro dele, tá? E aí eu posso ter híbrido de tijolo, eu posso ter híbrido de papel também, mas na maioria das vezes, o fundo híbrido, ele vai misturar tijolo e papel, tá? Então ele vai tentar ali equilibrar tanto a renda quanto o risco, e aí eu tenho
um fundo híbrido. E o último deles é o que eu tenho aqui, que são os fundos de fundos, tá? Então, o fundo de fundo, o que que ele é? Ele é um fundo criado para investir em outros fundos. Então, eu tenho um fundo muito famoso de galpão logístico, que é o HGLG, e eu vou ali e crio um fundo para quê? Para comprar cotas daquele fundo imobiliário. Então, às vezes a pessoa não quer se dar o trabalho ali de analisar diversos fundos imobiliários, ele compra a cota desse fundo de fundo e esse próprio fundo se preocupa em escolher qual fundo imobiliário ele decide ali deixar dentro da carteira, tá bom? Então aqui nós falamos sobre os 4 tipos de fundo: fundo de tijolo, fundo de papel, fundos híbridos e os fundos de fundos, certo? Então, gente, é muito importante que a gente entenda que os fundos imobiliários, a renda que o fundo imobiliário nos traz, ela é uma renda mensal, tá? Muito diferente do que vocês vão ver em ações. Então, o fundo imobiliário, ele tem essa previsibilidade de receber todo mês, de pagar dividendos todo mês, né? Mas a gente acaba tendo uma questão em que muita gente pergunta, que é sobre a tributação. Até o ano de 2025, né, era totalmente isenta a tributação sobre os fundos imobiliários, né, para pessoa física, desde que ela cumprisse ali algumas regras, né? E aí o que acontece? Essa tributação, ela não era feita em cima dos dividendos no ano de 2025, somente em cima da valorização da cota, tá? Para esse ano de 2026, você já paga sim tributação em cima dos dividendos, mas isso é assunto para outro vídeo, e lógico, eu vou trazer aqui depois para vocês muito mais detalhado, que agora, no ano de 2026, você paga sim a tributação em cima dos dividendos, beleza? Então, agora que a última parte que eu vou falar para vocês é sobre os riscos que a gente tem, né? A maioria das pessoas ignora esse risco. Então, o que a gente precisa entender primeiro é que o fundo imobiliário, ele não é renda fixa, gente. Então, o fundo imobiliário, ele faz parte o quê? Da renda variável. Então, ele sobe e desce, né? Pode, além dos riscos que eu já falei para vocês, que eu posso ter a vacância, eu posso ter a inadimplência, eu posso também ali ter a má gestão da empresa que administra aquele fundo, né? E, consequentemente, se os juros sobem, os fundos imobiliários, geralmente, eles sofrem muito. Hoje, por exemplo, a gente está com uma taxa de juros muito alta, em 15%, então os fundos imobiliários acabam sofrendo um pouco mais, tá? Mas, consequentemente, também, quando essa taxa de juros desce, esses fundos imobiliários acabam se valorizando. E aí, lógico, cada um tem a sua regra, que a gente vai deixar aqui para um próximo vídeo. Então, o que eu quero dizer para vocês é que fundos imobiliários, ele faz parte da renda variável, tá? Ele não é um investimento sem risco, ele tem risco sim, mas esse risco, ele se torna muito menor quando você entende o que você está comprando. Então, vocês vão ver depois que quando eu analiso um fundo imobiliário, tem indicadores que eu preciso analisar. E não é só comprar e esquecer de analisar esses indicadores. Eu preciso acompanhar mês a mês, de acordo com o relatório gerencial que é entregue, como esse fundo está sendo gerenciado e como anda essa gestão. Se eu devo ou não manter esse fundo, ou se eu devo ali vender esse fundo. E aí, gente, para analisar um fundo imobiliário, você não precisa virar nenhum especialista, a gente vai fazer aqui algumas análises, inclusive eu tenho um fundo que eu quero trazer para vocês, que é o CPHS11, que é um fundo que eu escolhi aqui, um fundo de shopping, que eu vejo muito pouco falado aqui no YouTube, eu quero trazer para vocês esse vídeo desse fundo imobiliário específico, mas você precisa entender que você não precisa virar nenhum especialista aqui para estudar os fundos imobiliários, né? E aí, lógico, tem algumas coisas muito básicas, né, que eu sempre olho quando eu vou escolher um fundo imobiliário. Então, é o tipo de fundo, né, o tipo de imóvel ou o tipo de papel, quem é o gestor, o histórico de rendimentos, quantidade de imóveis, né, se ele está acima do preço justo, se ele está abaixo do preço justo. Então, vocês vão ver que há alguns indicadores que a gente precisa analisar e, principalmente, né, se faz sentido para mim ter ou não aquele fundo imobiliário na minha carteira de investimentos. E aí, não adianta receber só dividendo alto hoje, né? Você vai ver fundos imobiliários que tem um dividendo yield ali bem alto, né? Mas que serão um problema lá na frente. Então, não adianta eu querer pegar hoje um dividendo muito alto e amanhã eu ter aqui um problema, tá? E aí, agora respondendo a pergunta-chave desse vídeo. Os fundos imobiliários fazem sentido para 2026? Na minha visão, gente, faz sim
principalmente se você quer ter uma renda muito estruturada, tá? Se você quer ter uma renda fixa mensal, o fundo imobiliário ele faz muito sentido para você que busca aposentadoria, que busca renda a longo prazo, né? Então, faz muito sentido para você hoje, mas é muito importante salientar que não somente como investimento único, tá? Muita gente vai ali e cria uma carteira só com fundos imobiliários, 100% fundo imobiliário. Então, isso não é o ideal, tá? Ter fundos imobiliários na carteira é muito importante, mas não como investimento único, e você precisa ali ter a diversificação da sua carteira, certo? Então, o fundo imobiliário ele faz parte ali, né? Ele funciona muito bem quando você tem uma carteira diversificada e, como eu disse, especialmente ali para quem gosta de renda mensal. E apenas lembrando que fundo imobiliário não é renda garantida, tá bom? Então, estude muito bem antes de escolher qual fundo imobiliário você vai colocar na sua carteira. E aí, existem alguns erros, né, que as pessoas cometem quando investem em um fundo imobiliário. Primeiro deles o maior erro que todo mundo que tem fundo imobiliário é tratar ele como se fosse uma poupança, né? Colocar ali, esquecer e achar que ele vai sempre render a mesma coisa sempre. Então, primeira coisa, nunca trate um fundo imobiliário como poupança. Depois, comprar esse fundo imobiliário só porque ele está pagando muito, tá? Ele está pagando ali, né, muito bem. Então eu vou comprar esse daqui, vou colocar na minha carteira, sem entender o fundamento, sem entender ali, né, o que aconteceu. E o outro, vender no susto. Ah, a cota começou a cair, né? Todo mundo tá vendendo, eu vou vender também, né? Então não é assim, esse é outro erro que muita gente comete, tá? Então fundo imobiliário, gente, exige paciência. Além de paciência, acompanhamento dos indicadores. Mais importante, acompanhe o fundo imobiliário para você ver ali por quanto tempo você vai conseguir manter ele na sua carteira, se ainda faz sentido, se não faz. Então é muito importante ter esse acompanhamento mensal. Bom, então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quero dizer para vocês aqui que fundo imobiliário não é milagre, tá bom? Ele gera sim renda. Eu tenho alguns fundos imobiliários na minha carteira, mas não é milagre, tá? É uma ferramenta muito boa quando utilizada da maneira correta. E se você quer renda, disciplina, exposição ao mercado imobiliário, com certeza os fundos imobiliários podem fazer sentido para você, assim como faz para mim. Então, se esse vídeo te ajudou, não deixa de deixar o seu like, se inscrever, mandar aqui para alguém que você conhece, que precisa saber disso, né? E comenta aqui embaixo. Você já investe em fundo imobiliário ou quer começar no ano de 2026 a investir em fundo imobiliário? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.